A paz do Senhor, jovens, tudo bem? Como está? Como foi a semana? Estão todos bem? Hoje vamos falar sobre uma lição muito especial, quando Paulo vai tratar acerca da imaturidade espiritual dos irmãos da igreja de Coríntios. É a nossa sexta lição e com certeza vai ser uma lição muito importante para cada um de nós. E a nossa lição tem como texto do dia, dizendo assim: Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como meninos em Cristo. Olha que coisa triste, quando o pastor olha para a sua igreja e observa que essa igreja não cresceu, essa igreja não desenvolveu. É triste, é parecido, e você analisa comigo essa visão agora de um pai e de uma mãe que tem o seu filho e o seu filho nasceu lindinho, bonitinho, mas ele daqui a pouco ele tem 5 anos, ele tem 6 anos, ele tem 10 anos, é um adolescente de 15 anos, daqui a pouco vai entrar na juventude como vocês já estão na juventude. E o pai olha para aquela criança e percebe naquela criança que ela tem algum distúrbio, alguma coisa assim, que impossibilitou o seu crescimento ou o seu desenvolvimento intelectual. E aquele pai olha e diz assim: poxa, o meu filho não cresceu. Triste, não é? Então Paulo olha a igreja de Corinto e observa exatamente isso na igreja. Uma igreja que tinha tudo para ser uma igreja poderosa, porém foi uma igreja raquítica, uma igreja problemática. Que coisa, né? A síntese da nossa lição vai dizer assim: a imaturidade espiritual traz muitos prejuízos para a igreja, como as dissensões, ou seja, porque os crentes não são crentes amadurecidos, então darão lugares à questão ou a questões que, na verdade, não traz nenhum tipo de edificação. Qual é o objetivo da nossa lição de hoje? Mostrar que os coríntios eram imaturos na vida cristã, refletir a respeito do que pode nos impedir de crescer na fé e, por último, compreender o perigo da estagnação na fé. Ou seja, nós vamos precisar compreender o perigo da estagnação na fé. Eu lhe convido a vir comigo nesta lição e com certeza você vai ser grandemente abençoado. Aproveite, já dá o seu like e compartilhe com alguém. Vamos ver se a gente consegue alcançar aí uma meta. Eu sei que jovens gostam de metas. Vamos ver se a gente consegue alcançar nessa lição pelo menos 50 likes nessa lição. Tá bom? Vamos ver se você vai conseguir. Se nós vamos conseguir essa meta de 50 likes na lição. Tá? Deus abençoe. E daqui a pouquinho estaremos juntos no primeiro tópico, no segundo tópico e assim sucessivamente. Amados, então, a nossa lição tem como texto bíblico 1 Coríntios capítulo 3, versículos de 1 a 5. Como são somente 5 versículos, eu farei a leitura de todos eles. Diz assim: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco agora ainda podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós invejas, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não são carnais? Pois quem é Paulo? Quem é Apolo? Senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Então Paulo vai lamentar a falta de desenvolvimento espiritual
na vida daqueles irmãos. Ele vai dizer o seguinte: infelizmente, eu não pude dar a vocês uma comida mais sólida, mas sempre dando leitinho. E leite, nós sabemos que só alimenta nos primeiros meses de vida de um recém-nascido. Depois já precisa introduzir uma comida mais sólida para que ele consiga desenvolver. E infelizmente, há muitos crentes que até hoje não estão aptos para receber alimento sólido. Estão no leitinho até hoje. Que Deus nos ajude, né? O comentário à nossa introdução vai dizer assim: a igreja foi edificada para dar continuidade à missão de Cristo, de pregar o evangelho a toda criatura. No entanto, algumas pessoas da igreja em Corinto estavam na contramão desse propósito divino, pois ainda eram imaturos, vivendo de acordo com as obras da carne. Paulo afirma que a imaturidade de alguns era um empecilho para o cumprimento da grande comissão, ou seja, se não desenvolveram espiritualmente, como iriam conseguir pregar para outras pessoas? Nessa lição veremos por que os irmãos da igreja em Corinto tinham uma vida cristã imatura. Observaremos que a imaturidade deles estava impedindo o crescimento e o avanço da obra de Deus, prejudicando a comunhão com o Senhor e entre os membros da igreja. Quando não há maturidade, vai ter lugar, como diz a leitura, ou no caso aqui, a síntese do dia: quando há imaturidade, há prejuízos. A imaturidade traz prejuízos à igreja, traz prejuízo ao corpo de Cristo que ainda está sob a terra trabalhando. Nós vamos falar no primeiro tópico sobre os coríntios eram imaturos na vida cristã. Nós vamos falar sobre os cristãos em Corinto ainda eram carnais. Os coríntios são chamados de crianças espirituais e o cristão infantil não pode se alimentar de alimento sólido. Vamos lá então nesse nosso primeiro subtópico. Os cristãos em Corinto ainda eram carnais. Os crentes de Corinto tinham pouco tempo de conversão, é verdade. Eles saíram do paganismo e do judaísmo, mas o paganismo e o judaísmo ainda não tinham saído deles. Estavam há pouco tempo na difícil caminhada cristã e muito dos desejos carnais ainda dominavam suas vidas. Paulo ressalta que a igreja ainda possuía muitos comportamentos carnais e, como consequências, tinha uma fé exclusivista, fechada e egoísta. Olha só, a igreja era uma nova igreja, com pessoas que haviam aceitado a fé, mas ainda estavam presos à vida de antes, à vida de pecado. E isso era muito perigoso. Por isso que Paulo vai chamá-los de meninos na fé, por ainda não terem experimentado, assim, um comprometimento maior com o Senhor nosso Deus e com a sua obra. Nós sabemos que quando a pessoa aceita o Senhor Jesus, ela vem para a igreja cheia de bagagem. O jovem vem cheio de modismo, cheio de coisas que o mundo está oferecendo. Mas quando chega na igreja, precisa haver uma mudança. E essa mudança, ela pode acontecer rápida, mas em alguns momentos ela pode demorar. Por isso que a conversão acontece instantânea. Agora, a mudança de comportamento, ela vai ser moldada em nós à medida do caráter do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, amados, nós precisamos ter a presença do Senhor Jesus. Por isso que eles eram imaturos, porque ainda não tinham experimentado com profundidade a vida cristã.
sem uma base sólida de fé, alicerçada na palavra de Deus, são levados por qualquer vento de doutrina, viu? Quem não cresce na fé, quem se converte, mas é menino a vida inteira, nunca vai conseguir crescer na fé. Nunca vai conseguir crescer na palavra do Senhor. E vão ser sempre conduzidos a ventos de doutrinas, sabe? Aonde tem um movimento maior, ele vai atrás. Ah, você não é assim não, graças a Deus. Mas se for, por favor, pare. Crie raiz na sua igreja. E com certeza vai ser uma bênção. Os coríntios são chamados de crianças espirituais. Toda analogia é incompleta e precisa ser tratada com cuidado. Por exemplo, Pedro usa a figura da criança, mas no sentido positivo. Desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos do leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Então, queridos, olha só. Há uma questão de uma mesma palavra, de um mesmo exemplo, termos duas palavras diferentes. Uma é para nós sermos ou recebermos o reino de Deus, como o próprio Jesus falou, como uma criança, no sentido de simplicidade, de humildade, de esquecer as coisas que as pessoas fazem, não guardar rancor, não guardar raiva, coração simples, humilde. Essa era a ideia. Mas, por outro lado, o cristão, ele tem que ter esse sentimento de uma criança, mas ao mesmo tempo ser maduro, espiritual, ter uma maturidade espiritual para sobrepor as ações que vêm por parte do inimigo, por parte do adversário das nossas almas. Então é muito perigoso nós nos deixarmos levar. Temos que ser meninos quanto à nossa atitude como coração sincero, coração puro. Mas deixarmos de ser meninos quanto a situações de inveja, de dissensão, de divisão, falta de fé, falta de comprometimento. Aí não. Vamos receber um alimento mais sólido, para que senão a gente não vai crescer nunca, não vai desenvolver nunca. Por isso que Paulo vai repreendê-los, falando que não podia falar como a pessoas que já haviam crescido, porque eles ainda estavam precisando do leitinho, sabe? O leitinho na mamadeira, na chuquinha. Pergunta a sua... Você que é jovem, né? Você não casou, se você casou já tem um filhinho, aí você já vai saber, mas se você não casou, pergunta aí a sua futura esposa, pergunta a sua mamãe, mamãe, o pastor lá falou de chuquinha, o que é chuquinha? Que ela vai te falar o que é chuquinha, tá bom? 3. O cristão infantil não pode se alimentar de alimento sólido. Paulo afirma que devido à imaturidade dos coríntios, ele teve que alimentá-los com leite. O autor da carta aos Hebreus afirma que qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentando da justiça porque é menino. O alimento sólido é somente para os adultos, quem tem os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Uma criança, ela pode estar com fome e na hora da fome, ela vai pedir o quê? Vai pedir mingau, vai pedir, mas a mãe, ela não vai pegar, ela não vai terminar de preparar o mingau ali para aquela criança, e a criança está lá chorando, que quer. Mas ela não vai preparar aquele mingau, vai colocar na mamadeira, porque a criança lá está chorando, e já vai logo colocar na boca da criança. Ela vai esperar esfriar um pouquinho,
para depois ela vai medir a temperatura, normalmente mede nas costas da mão, que é mais sensível, para ver se está quente, para depois oferecer para a criança. Porque mesmo sendo mingau, pode fazer mal. Então, uma comida sólida para uma criança, para um bebê, vai trazer prejuízos irreparáveis. Espiritualmente também. Por isso que há essa necessidade de crescer, se crescer espiritualmente. Os coríntios estavam em um processo lento de crescimento, mas se achavam adultos e prontos. Se achavam crentes em alto nível, mas Paulo os via como crianças, talvez não todos, mas uma boa parte, como meninos espirituais. Como você reage diante de uma repreensão? Pergunta interessante. Qual é a tua reação quando alguém te repreende? Pessoas espiritualmente imaturas não suportam ser corrigidas. Assim que são corrigidas, elas abrem mão de tudo e numa linguagem mais jovial. Mete o pé, vai embora, porque não aceita ser corrigido. Você não é assim não, né? Espero que não, porque senão você ainda não está, não tem ainda maturidade espiritual. No 2 diz assim: o que pode nos impedir de crescer na fé? Vamos falar sobre alimentar o sentimento de inveja, promover contendas e dissensões, a falta de unidade. Então, o que pode nos impedir de crescer? Primeiro, alimentar o sentimento de inveja. E eu vou deixar um link de um vídeo de inveja, sobre inveja que eu tenho no meu canal. Vou deixar disponível aqui, logo aqui em cima, tá? Vou deixar um vídeo para que você possa acessar e ver esse vídeo. A inveja, ela é um dos sentimentos mais terríveis que existem. Diz assim: uma das principais paixões humanas que os crentes imaturos e carnais não conseguem controlar é a inveja. A inveja produz contenda, dissensões na igreja. Infelizmente, esse sentimento predominava entre os membros da igreja em Coríntios. Será que era só lá? Será que agora não tem na vida de alguns irmãos? Eu acredito que tem sim. A inveja é uma paixão humana, obra da carne, que interfere o julgamento do indivíduo, causando-lhe um peso diante do sucesso dos outros. Ele não produz e fica assim, possesso, quando vê alguém produzindo e ele não produz. Mas por que ele não produz? Porque ele fica olhando a vida dos outros e esquece de olhar para ele mesmo. Então ele fica uma pessoa improdutiva. O invejoso vive em função do que o outro tem. Ele vive em função daquilo que o outro tem. Se o outro conquistar, ele fica terrivelmente possesso. Se o outro não conquistar, ele fica feliz porque o outro não conquistou e ele também não conquistou, o outro não conquistou, então está tudo em paz. Queridos, eu já disse, pregando na igreja, que tem pessoas que até ora com a gente, quando a gente precisa: irmão, me ajude em oração. A pessoa ajuda, a pessoa fica ali, ora mesmo. Mas depois você chega e fala assim: graças a Deus, Deus me abençoou. Aí aquela pessoa fica invejosa, fica com raiva, fica irada, porque ela fala assim: poxa vida, como pode Deus ter abençoado essa pessoa se eu estou orando também e Deus não me abençoou ainda? Você conhece alguém assim? Quer deixar a descrição no comentário? Pode deixar, se você conhece alguém desse jeito. Só não coloque o nome dela para que não tenha problema, você não tenha problema com a justiça. Mas deixa aí o comentário. Então existem pessoas que agem dessa forma, mas precisamos do Espírito Santo para que ele trabalhe na nossa vida, nos dando uma direção de como viver melhor essa situação. A inveja, ela é terrível. Promover contenda e dissensões. Nem sempre as contendas e dissensões são geradas pela inveja. Pode ser suscitada também pela ambição, desejo de ter, de alcançar coisas que estão fora do seu controle, fora da sua ação. Então eu quero. Então eu não vejo assim outro meio senão pisar nas pessoas.
Ambição é muito perigosa. O maior exemplo de ambição, de orgulho, está com Satanás, de soberba, está com Lúcifer. E você sabe bem o que aconteceu com ele. Dentre outros desejos todos presentes na igreja de Corinto, que hoje também está na igreja local. Tem todos esses sentimentos na igreja local. Talvez de uma forma menos trabalhada, mas está na igreja local. E é muito perigoso isso. Em geral, a inveja promove contendo exceções, não permitindo que venhamos a andar de maneira honesta e sincera diante de Deus e dos irmãos em Cristo. As pessoas, então, amados, que costumam promover essas divisões, dissensões, contendas na igreja, elas são consideradas crianças espirituais e crentes carnais, crianças espirituais e crentes carnais. Olha o perigo. No 3 fala assim, falta da unidade. Paulo via cada pessoa como parte de uma grande unidade, o corpo de Cristo. Por isso ele partia do pessoal para o comunitário. No 3 nós temos a falta da unidade. Paulo via cada pessoa como parte de uma grande unidade, o corpo de Cristo. Por isso ele partia do pessoal para o comunitário. Os coríntios se moviam no sentido contrário. Eles criavam divisões e enfraqueciam a unidade fraternal. Ou seja, eles visavam mais a questão dele mesmo, da sua visão, do seu bel prazer, daquilo que iria engrandecê-lo, do que o bem comum daqueles irmãos da igreja do Senhor Jesus. E nós temos que não olhar somente para nosso benefício, mas vermos o benefício que a palavra traz à igreja como um todo, e não um benefício próprio. A proposta de Paulo era o trabalho em equipe e a igreja unida como um só corpo para a superação das divisões e partidarismo. Ou seja, se nós estivermos divididos entre nós, não subsistiremos. Jesus disse, que um reino dividido não subsiste. É impossível que ele consiga, se tiver no meio dele pessoas que trabalhem contra o reino. Se tiver pessoas que trabalham contra a igreja local, nós já temos o inimigo da igreja, que é o diabo. Mas nós temos o outro inimigo da igreja, que é o mundo. Nós temos outro inimigo da igreja, que é a carne. Mas se os crentes entre si ficarem degradando, então essa igreja vai ser enfraquecida e vai incorrer num risco muito grande. Por isso, faziam um trabalho de cooperação. Era necessário que os irmãos tivessem cooperação, que uns cooperassem com os outros para o bem-estar da obra do Senhor nosso Deus. Concluindo, esse tópico diz assim, os coríntios que não sabiam trabalhar em unidade defendiam o que achavam ser o mérito de cada um dos líderes, enquanto esses apenas queriam unir suas forças em prol de um objetivo comum, a expansão do reino de Deus. Eles, por ter aprendido a olhar para a sua vaidade, serem vaidosos, então eles buscavam e se espelhavam neles mesmos para tomar atitudes de partidarismo. Por isso eles diziam, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Cristo, porque eles visavam buscar aí um partido para poder satisfazer o seu ego. Então, amados, é muito sério quando estas coisas, no nosso terceiro tópico, nós vamos falar sobre o perigo da estagnação na fé. Quando a pessoa para, ele acha que já conquistou o suficiente e não desenvolve mais. Então, é um perigo quando a pessoa se estagna na fé. Temos que ter esse cuidado, tá bom? Vamos falar sobre substituir o verdadeiro fundamento e imobiliza a fé. Ignorar o juízo divino pode comprometer a vida eterna com Deus.
e o perigo de se gloriar na sabedoria humana. Vamos então no primeiro subtópico. Substituir o verdadeiro fundamento imobiliza a fé. Paulo usa a figura do fundamento de um edifício para mostrar a importância de estarmos edificados sobre a rocha que é Cristo. Cristo é a nossa rocha eterna. Se o fundamento não for bom e sólido, acaba por comprometer toda a construção. Nenhum prédio, se não tiver uma boa base, uma boa estrutura, vai prevalecer. Nenhuma igreja, se não tiver uma estrutura, uma boa base, uma boa estrutura, ela vai prevalecer. Nenhum crente que não tenha uma base sólida espiritual, ele vai conseguir estar de pé. Ele vai à ruína. O mal vai tomar conta dele com certeza. Então a base tem que ser uma base sólida. E a base sólida que a nossa fé exige é Cristo. Cristo deve ser a base da nossa vida espiritual. Não podemos apoiar a nossa fé naquilo que nós julgamos ser certo ou errado, que fira a palavra de Deus. Então temos que ter esse cuidado, tá bom? Se o fundamento não for bom e sólido, acaba comprometendo toda a construção. O que Paulo combate em Corinto é o mau uso da razão com intenções orgulhosas para obter resultados facciosos. Ou seja, eu coloco meu pensamento, divido a igreja e com isso eu trago prejuízo à igreja. Eu trago prejuízo ao corpo do Senhor Jesus. Por quê? Eu dou lugar, espaço a um sentimento faccioso que vai tomar conta de toda a igreja. Isso é muito ruim. Alguns membros erroneamente utilizavam ensinos e preceitos fundamentados em valores da sociedade secular, o que não levava em conta o evangelho da cruz e acabavam por gerar divisões e contendas na igreja. Quando nós queremos trazer elementos fora da Bíblia para a igreja, pode ter certeza, o prejuízo vai ser certo. A queda será certa. Paulo tomava como base a própria Escritura para demonstrar que não se pode ir além da verdade do Evangelho. A salvação por meio da cruz de Cristo. Somos salvos por meio da pregação esta, da cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque não existe salvação longe da presença do Todo-Poderoso. O fundamento da fé é esse, Jesus Cristo. Ele é o nosso fundamento. 2. Ignorar o juízo divino pode comprometer a vida eterna com Deus. Paulo adverte aos crentes de que todas as pessoas terão que prestar contas de suas obras diante de Deus. Provavelmente ele traz a lembrança desse dia porque os coríntios viviam como se esse dia não existisse. Eles estavam ignorando o julgamento divino. Paulo declara que quem realiza a obra de Deus de forma fraudulenta não ficará para sempre encoberto. Precisamos fazer a obra de Deus com sinceridade, porque vai chegar o dia do acerto de contas. E do acerto de contas ninguém escapará. O 3 fala o perigo de se gloriar na sabedoria humana. Os coríntios tinham a aparência de piedade, mas eram guiados pelo elevado conceito que possuíam acerca de si mesmo. Aparência de ovelhinha, ação, lobo. Aparência de ovelha, mas as ações eram de bode, era de lobo, de nenhuma piedade, de alguém que olhava para si e se vangloriavam daquilo que tinham, daquilo que possuíam. Só Jesus na causa. Eita fogaréu! Paulo os adverte para não serem sábios aos seus próprios olhos. Ou seja, eu dizer, olha, eu sei. É um erro muito grande a gente falar que a gente sabe. Deixem as pessoas falarem daquilo que você faz.
Deixe as pessoas testemunharem, mas não fique se colocando como sendo salvador, não. Deixe nas mãos dele, nas mãos do Senhor. O problema aqui não é a capacidade intelectual e cultura, mas em usá-los para sobrepor o próximo. Ou seja, ter conhecimento é válido, ter cultura é válido, conhecer vários idiomas é fundamental hoje, sim, tudo bem, mas não dá motivo de um querer sobressair ao outro por causa disso. Se apresentar como sendo melhor do que o outro porque fala mais bonito. Não, aí não. Aí não é aceitável no meio do povo de Deus que essas coisas aconteçam. Em alguns ambientes intelectuais, a fé tem sido alvo de deboche, é verdade. E as pessoas que se apresentam como cristãs e tementes a Deus têm sido humilhadas. Por quê? São colocadas às provas sempre por serem crentes, servos do Senhor. Mas uma coisa é certa, deixe, ainda que falem mal de nós, mas não poderão apagar a ação e a obra de Deus na nossa vida. E nem tampouco apagar a nossa fé. Não conseguirão fazer isso, porque a nossa fé está fundamentada em Cristo. Você tem realizado a obra do Senhor com zelo e temor? E aí, tem? Quem realiza a obra de Deus de forma fraudulenta não ficará para sempre encoberto. Que Deus nos ajude, né, amados? A nossa conclusão diz assim: a imaturidade dos coríntios evidencia o perigo da fragilidade da fé infantil e a necessidade do crescimento espiritual. Eles ainda não eram carnais, pois alimentavam um sentimento de inveja e promoviam contendas e dissensões na igreja. Portanto, precisamos nos manter firmados em Jesus Cristo, buscar a sabedoria divina e cultivar uma vida de comunhão para continuarmos a crescer até o dia do Senhor. Vamos abrir mão de divisão, de contendas, de dissensões. Vamos tratar o nosso irmão que se assenta ao nosso lado na igreja, com dignidade, com respeito. Respeite o seu pastor, a sua liderança, mesmo que ele tenha menos conhecimento que você tenha, mas respeite. Deus o colocou como autoridade sobre a tua vida. Você também não deve ser menosprezado. Você que tem mais cultura, use isto para benefício do corpo, tá bom? Deus te abençoe. E eu lhe aguardo na nossa 7ª lição, que tem como tema: é Deus quem dá o crescimento. Que Deus te abençoe. Não se inscreveu no canal ainda? O que você está esperando? Se inscreva no canal, acione o sininho, compartilhe o conteúdo desta lição com mais alguém. Lembre-se, quem já cresceu espiritualmente se preocupa com o evangelismo. Então, evangelize, envie essa lição para mais alguém que está precisando crescer na vida espiritual. Deus abençoe. Eu sou o pastor Valmir Ribeiro, do seu canal EBD, meu primeiro seminário. Amém.